é a 8ª vez que o Bolsonaro foge para o hospital no meio de um escândalo. Essa estratégia é muito poderosa, gente, porque quando o Bolsonaro começa a ser criticado, quando o Bolsonaro começa a ser visto como derrotado, ele foge para o hospital e o hospital traz o momento em que o Bolsonaro era vítima. Aquele momento em que ele teria recebido uma facada, entre aspas, pelo povo brasileiro. Olha que estratégia poderosíssima. No momento em que você começa a olhar para o Bolsonaro e pensar, esse cara acabou, ele vai e te lembra, eu sangrei por você, brasileiro. Não é a primeira vez, é a 8ª vez. Dá uma olhada aqui. Bolsonaro chama manifestantes do 8 de janeiro de baderneiros e nega participação. E tá aqui, logo na sequência, Bolsonaro chega ao hospital em São Paulo para tratar erispela. Isso aqui naquela questão lá do 8 de janeiro. Bolsonaro é intimado a depor 2 vezes no caso das joias com Michele e Cid. Logo na sequência, após o Bolsonaro ser intimado, o que aconteceu? Bolsonaro é internado em São Paulo para exames de rotina. Logo depois que ele foi intimado para ir para a Federal. 8 e 9 de janeiro de 2023, Bolsonaro se interna nos Estados Unidos um dia após invasão dos prédios dos 3 poderes. Muito estranho, né? Mas de qualquer forma, tá aqui. Manifestantes invadem Congresso, Palácio do Planalto e STF. Tá aqui. Bolsonaro sente desconforto e é levado a hospital para exames, informa ministro. Governo oficializa saída de Milton Ribeiro, 4º ministro da Educação de Bolsonaro. Então, aconteceu, virou hospital. Dia 28/3/2022, governo escândalo na questão do Milton Ribeiro, Bolsonaro vai para o hospital. Todas as vezes que o Bolsonaro pode ser procurado pela imprensa para falar de coisa desagradável, ele foge para o hospital. Então tá aqui, ó. Sobe para 20 o número de mortos por causa da chuva na Bahia. Mais de 430 mil pessoas foram afetadas em todo o estado. E aí o que o Bolsonaro fez? Camarão não mastigado causou obstrução em Bolsonaro, diz médico. Foi o caso do camarão, 5 de janeiro de 2022. Bolsonaro é internado por engolir camarão sem mastigar após gozar férias, enquanto chuvas deixavam 25 mortos na Bahia. E tá aqui, dia 14 e 15 de julho de 2021, um dia após prorrogação da CPI da Covid, Bolsonaro se interna com nova obstrução intestinal. Sempre de uma forma ou de outra tentando trazer de volta o caso Adélio. Rodrigo Pacheco prorroga a CPI da Covid por mais 90 dias. Então, Bolsonaro passa pela primeira noite internado em hospital em São Paulo após ser diagnosticado com obstrução. Então tá aqui. Michele Bolsonaro, envolvida em escândalo, decide partir para o ataque. Dia 25 de setembro de 2020, escândalo dos cheques de Queiroz e Michele e cirurgia de Bolsonaro no rim. Olha, tá aqui. Bolsonaro fará cirurgia hoje em São Paulo. Sempre nos mesmos dias em que os escândalos explodem. Então, uma coisa que nós podemos concordar é que da mesma forma que o Bolsonaro orientou seus filhos para que fugissem se alguém perguntasse alguma coisa que eles não gostariam de responder, fugissem fingindo que estavam passando mal, e o Flávio Bolsonaro fez isso no debate para candidato a prefeito do Rio de Janeiro, o Bolsonaro tem usado essa técnica muitas vezes. Mas todas as vezes ele sempre chama o caso Adélio de forma indireta. Isso para trazer seu público para o seu lado. Mas eu volto a dizer para vocês, essa cara que a gente tá vendo desse Bolsonaro aqui, ó, não é a cara de quem tá passando mal, não. É a cara de quem tá com muito medo do que vai acontecer agora, que o processo começou oficialmente